Sandro me pega. Bom, pessoal, muito bom dia. Hoje, 15 de agosto de 2021, estamos aqui para começar mais um Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós estamos hoje, a gente vai estar estudando o capítulo 24, itens 17, 18 e 19, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Nós vamos, então, começar com uma mensagem que foi escolhida gentilmente pelo nosso querido amigo Evaldo. Vou colocar aqui na tela, antes que a internet caia. Aproveitar que ela está permitindo. Só um instante. Pronto. Seu Evaldo, a hora que o senhor puder e quiser, já está disponível. Pois não. Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade de estar com vocês e estar com Deus. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem sob o título Como sofres? Repito, como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, seu Evaldo. Gratidão. Bom, então, gente, seja bem-vinda, Alexandrina. Bom dia. Bom dia, amor. Vamos, então. Eu já vou colocar você, tá, Beto? Só para não dar microfonia, depois da prece eu coloco, tá? Só um instantinho. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos com esses amigos queridos, encarnados e desencarnados. Nesse momento, além do nosso querido irmão Cristo, de Deus, esse Pai misericordioso, cada um em seu lar está sendo abraçado pelo grupo espírita Francisco de Assis, na forma dos seus voluntários, que desencarnados se espalham para nos abençoar, nos intuir nesse momento, nos preparando para esse processo de evangelização. E é assim, agradecidos por mais esse momento, que estamos aqui, Senhor Jesus, a iniciar esse estudo. Obrigada por esse dia, por esse encontro. Abençoe os irmãos que não puderam estar aqui conosco e nos envolva em sua paz. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tem que pegar o livro, né? O Evangelho. Ai, eu esqueci. Bom dia a todos que entraram aí depois. Tem um celularzinho aí, deixa eu ver aqui, um número 364638. Quem é? Deixa eu ver aqui. Ah, é Lucia Armando. Deixa eu até colocar aqui. Lucia e Armando, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Tem que só, Lucia, conectar aí. Estamos ouvindo, sim. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, dia. Lucia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tá bom. seu Armando. Bom dia, bom dia. Bom, como a gente tinha avisado, né? Deixa eu pegar Só o livro. ajeitar o do Beto aqui, que ele insiste em querer ser Joana. Seu microfone tem que ir conectado aí, Beto. Já consertei aí, você já é Beto. Ok, tá me ouvindo? Agora sim. Deixa eu só admitir a Cecília aqui. Um momento. Deixa eu ver aqui. Cecília, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Cecília, está nos ouvindo? Bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Cecília. Ainda não está correndo. Ainda não está ouvindo. Bom, conforme a gente tinha falado aí inicialmente, então a gente vai ter aí a Lucy fazendo a nossa leitura inicial e as primeiras palavras da nossa querida Maria Aparecida. Então, Lucy, vamos ler aí o capítulo 24, itens 17, 18 e 19, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Bom dia de novo a todos, né? Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem,
quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamada para perto de si, e o povo e os discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Depois ele acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isso é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que derem prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Gratidão, Luci. Agradeço a sua gentileza por contribuir fazendo a nossa leitura inicial. É um capítulo muito bonito, né? E que dá bastante informação hoje, hein? Hoje vamos até meia-noite. Dá bastante no que a gente pensar, né? Então, vamos ouvir a nossa querida Maria Aparecida aí, das primeiras contribuições. Cida. Então, vamos lá. Bem, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bem, Jesus de Nazaré é o nosso modelo, né, e guia na visão espírita. Como vimos na resposta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos responderam simplesmente: vede Jesus. Então, ele é a nossa referência, né? Passou pela Terra e realmente ele deixou aí um legado singular, dividindo a história entre antes e depois dele, né? E conhecer o Evangelho e colocá-lo em prática realmente não é uma tarefa fácil. Mas Jesus não falou, mas Jesus ele não só falou, né, que era possível, como deu condições e nos fez o convite, né? Então, os que se esforçam, né, para vivenciar os ensinos de Jesus na sua pureza, na sua sabedoria, na sua coerência,
não têm receio desse mal que vem de fora, né? Esse mal exterior, porque confiam no amor e na justiça do Pai, que dá a cada um segundo as suas obras, segundo a maneira de sentir, de pensar, de agir. Então, é necessário que a gente valorize, né, o lado espiritual acima dos valores realmente materiais. Seguir Jesus é estudar seus ensinamentos, é compreendê-los o melhor possível, é trazê-los para a nossa vida, né, cotidiana, praticá-los, esforçando-se o máximo esforçando-se ao máximo porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Muitos querem seguir Jesus, mas para isso é preciso tomar a cruz. É preciso trabalhar o desapego, né, ao bem próprio, em proveito do bem de todos, suportando corajosamente as consequências, os atos de ontem e de hoje, né? Então, quando é colocado, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Jesus aqui faz um convite e coloca um importante princípio, né, para todos aqueles que desejam segui-lo e se tornar seus discípulos. Negar-se a si mesmo, uma pessoa que quer seguir a Jesus deve negar a si próprio no sentido de negar a satisfação de todas as más inclinações. Então, isso significa o quê? Significa largar todo o sentimento de inveja, de orgulho, de vaidade, de avareza, desejo de vingança, vícios, as paixões de toda a ordem que existem, muitas vezes, dentro de nós. Observemos que na fala de Jesus, que para seguir o Mestre, antes de qualquer coisa, é necessário querer. Nós precisamos querer, não somos forçados, né? E nem coagidos a atender e aceitar o convite de Jesus. A escolha é de cada um de nós, mas requer de nós um profundo desejo, uma vontade realmente sincera para que a gente possa aceitar esse convite. Negar-se a si mesmo é uma transformação íntima, a transformação moral que implica no autoconhecimento. É seguir o exemplo de Paulo de Tarso, né? Deixar o homem velho para trás. Negar-se a si mesmo é negar a ser fruto da matéria, é compreender-se o espírito imortal, percebendo que suas necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais, que essas devem ser satisfeitas na medida do bem que possa proporcionar ao ser eterno que somos nós. Negar-se a si mesmo é tomar a cruz e assumir o compromisso definitivo, né, com o Evangelho do Cristo, entrar pela porta estreita. Seguir a Jesus requer renúncia, entrega, desprendimento de si mesmo. Quando é colocado, tome a sua cruz. Essa cruz que precisamos carregar não significa aquela cruz de madeira, né, que o Mestre realmente suportou. Ela representa as nossas dificuldades e os obstáculos da vida presente, que são consequências, na maior parte, de nossos erros do passado. A cruz ela é pessoal, ela é intransferível, e cada um de nós tem a sua cruz, seja ela leve, seja ela pesada, né? Mas elas são confeccionadas por nós mesmos, ao transgredirmos as leis divinas realmente de Deus, nestas ou em outras encarnações. Para nós espírita, a cruz significa, portanto, o instrumento da realização do nosso aperfeiçoamento moral, para a conquista da grande meta, que é a nossa perfeição relativa. Tomar a cruz é aceitar a lei de causa e efeito, fruto da inteligência suprema que não condena ninguém, mas dá a todos as consequências dos seus atos agradáveis ou desagradáveis para o aprendizado e evolução espiritual. Não se revoltar, não se lamentar, enfrentando as vicissitudes com coragem, confiança em Deus e em si mesmo, sabendo que colhe o que plantou, né? Favorecendo assim a caminhada correta, entendida e aceita pela pessoa.
Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, por meio da psicografia de Divaldo, coloca o seguinte: os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Sabemos que a vida é eterna para todos, né? E todos se tornarão espíritos puros. Assim, quando Jesus diz: o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, está se referindo à perda das oportunidades de elevação que cada existência proporciona a nós, né? Devido ao apego à vida material com seus valores. Sendo Jesus Cristo o modelo a ser seguido, né, aprendemos com ele a também vencer o mundo, superando os defeitos que ainda insistem em nos fazer infelizes e adquirindo as virtudes que vão nos levar aos patamares de bem-estar e de tranquilidade. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Quando se percebe assim, ele procura eliminar todo o excesso, né, todo o supérfluo, no objetivo de não prejudicar o seu espírito, que levará consigo para sempre apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a existência, negando-se durante essa a tudo que possa dificultar o seu progresso espiritual. É estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual no bem, para o bem, pelo bem, esforçando-se por não perdê-la em nenhum momento. Se ou quando isso acontece, é retomar logo que perceber esse desvio, permanecendo no caminho, através do qual o objetivo será atingido, não importando quando, nem como, porque tem a certeza realmente da vitória. Temos uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que coloca o seguinte: renasce agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispomos, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no aperfeiçoado período de sua existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamentos. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto com os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora nos teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançam a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, para finalizar, nós carregamos figurativamente as nossas cruzes,
quando nos comprometemos, né? Quando não assumimos as nossas responsabilidades. Seguimos a Jesus, nosso guia e modelo, lembrando de tudo que ele nos ensinou. Quer dizer, lembrando e aceitando o seu convite. Estejamos inteiros nos compromissos que resolvemos assumir. O pior que seja a nossa situação, resistamos aos golpes da ignorância, da incredulidade e da má-fé. Nesses momentos é que temos a oportunidade, né, de provar realmente a nossa fé. Então, vamos aceitar o convite de Jesus, buscar o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova, e para que não precisamos ouvir, né, de Deus, já recebestes a vossa recompensa. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada. Cida, fantástico, Cida. Muito bom. E quantas reflexões, né? Como é importante esse estudo para que a gente possa... Porque muitas das vezes a gente faz a leitura, mas ela é tão rica, e quanto mais a gente aqui juntos, a gente conversa uns com os outros, mais conteúdo vai dando, né? Gratidão por sua disponibilidade, por sua contribuição. E essa tua última fala, principalmente, né? Tudo foi fantástico, mas fiz muitas anotações, mas principalmente esteja inteiro nos compromissos que assumir. É o convite do Cristo, né? Quando ele pede, né? Que ele fala, né? Tem essa última parte no item 18, quando ele coloca com efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Então, será que a gente precisa passar por uma situação muito apertada para que a gente vá recorrer a esse auxílio? Por que a gente não se antecipa e se prepara conforme o convite dele? Porque ele mesmo colocou, Jesus colocou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente não precisa mais de prova nenhuma. A gente já sabe que esse é o caminho. Então, que a gente consiga, né, trabalhar, né? O convite dele é a vivência evangélica, mesmo recebendo críticas. Às vezes a gente recebe críticas no nosso dia a dia, em algum momento. Mas já acordou cedo para estar aí no evangelho? Mas esse Beto aí, vou te falar, hein? Todo domingo tira você, em vez de você vir na praia com a gente, tá lá domingo de manhã cedo. Tá bom, 10h30 a gente vai à praia. Deixa eu ver o Beto rapidinho, meus amigos. Mas é o quê? É a vivência, porque quando você começa, e não precisa estar num desafio para acreditar nas palavras do Cristo. Sabe aquela história do eu preciso ver para crer? Não, eu acredito. É diferente, né? E aí, com isso, a gente percebe que esse capítulo em si é um convite muito grande aos valores morais, né? Que eles sejam valorizados acima, né, dos valores materiais. Bom, tem muita coisa ainda aí para falar, né? Mas eu quero abrir um pouco aí os comentários para os nossos amigos. Quem mais se inspirou aí nesse capítulo? Encarnado. Porque desencarnado já falou bastante. Fala, seu Lima. Mônica, nós gostaríamos, eu digo nós porque não sou eu. A gente sabe que para praticar o bem estamos sempre bem acompanhados. E isso aqui é uma prática de bem quando nós vamos disseminar o que Jesus preceituou entre nós. Vamos nos ater ao primeiro parágrafo. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Os pais de quem?
nós observamos que a vida de profeta não era um mar de rosas. Os profetas sempre foram perseguidos. Por quê? Qual era o objetivo do profeta? A manutenção da lei e fazer com que todos cumprissem aquela lei. Quem é que gosta de ser tirado do seu bem bom? Quem é que gosta de estar praticando uma atitude que leva vantagem, principalmente financeira, e que vai tirar do seu sossego? Ninguém gosta, e os profetas faziam isso. Eles vinham fazer com que as pessoas que roubavam, matavam, destratavam, não fizessem mais isso. E então os profetas foram renegados, foram pisados, foram mortos, inclusive. Por quê? Porque eles vieram trazer o povo a uma nova vida, a uma vida de renúncia. Se você rouba, não roube mais, de tal forma que levou Jesus a ir para o átrio do Templo de Salomão e dizer: a casa do meu pai é casa de oração, e vós as transformaste em covil de ladrões. Jesus parafraseava isso, que está no Antigo Testamento. E nós vemos que é justamente isso, porque Kardec disse: eles estão semeando aqui o que colherão no plano espiritual. Acontece que, na realidade, na atual conjuntura, quem é que gosta de ser retirado do seu bem bom? A nossa irmã, ela desenvolveu muito bem quando ela disse que Paulo, ela não disse que Paulo, isso aqui é um arranjo meu, foi para o deserto, ao lado de Áquila e Prisca, para abandonar o homem velho e ser uma nova criatura em Deus. Como ele renunciou. É isso a nossa dificuldade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, está escrito ali na entrada. E nós observamos que existir, todos nós existimos. Viver é apanágio de muito pouco. Está dando para entender? E é justamente isso que acontece. Carregar as nossas cruzes, como disse a nossa irmã, é justamente vir cumprir aquilo que Jesus veio preceituar em nossas existências. É isso que é o mundo. Existe uma diferença de terra e mundo. Terra é um corpo celeste que gravita no universo. E mundo é tudo aquilo que gravita na crosta da terra. Jesus não disse: na terra tereis aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições. Vejamos bem a diferença de um para o outro. E o mundo nos oferece tudo isso. Eles semeiam aqui o que colherão no plano espiritual. A glória da sua coragem ou a derrota da sua covardia. A sua covardia é deixar as coisas celestiais em detrimento das coisas materiais. Que adianta ganhar o mundo e perder a própria vida? É isso aí que Jesus dizia. E nossa irmã, na introdução aqui do comentário, ela preceituou muito bem. É importante que nós façamos essa diferença, essas coisas. E é justamente aquele que se apega às suas coisas materiais. Não sou contra coisas materiais, fica bem claro.
Nós precisamos das coisas materiais, mas nós não as coloquemos acima das espirituais, porque as espirituais somos nós. Nós somos espírito, e em espírito e verdade devemos viver. Essa transformação, a gente querer dar uma mão a Deus e a outra a Mamon, fica bem difícil. Ou você cede a um, ou você segue ao outro. Seguir os dois não dá. Eu quero seguir para frente, para a verdade, mas com a outra mão segurando a mentira, as falsidades, como a nossa irmã colocou muito bem. Entendeu? O Paulo já dizia, aquele que rouba, não roube mais. Vamos falar isso lá no Planalto Central e vamos ser apedrejados de novo. Está entendendo? Porque é difícil a gente largar aquilo. É difícil a gente largar aquelas coisas que nós gostamos e que nos prejudicam. Fumar é bom. É bom porque eu também fazia isso. Provocava para fumar, acordava de noite para fumar um cigarro. Mas a gente chegou à conclusão que não é. É isso que o Cristo quer. Cristo é renovação. Entendeu? Renovemo-nos a cada momento, porque cada momento é momento de renovação. Uma vez que nós observemos a atitude, o procedimento daquele que caminha ao nosso lado. Quantos a gente vê que se renovaram? Mas por que a gente não se renova também? Porque é difícil a gente largar o nosso bem bom para seguir aquele. Por isso, a cruz do Cristo, como falou a nossa irmã, é a renovação de nossas vidas. É a troca, como Paulo foi lá para o deserto, transformar um homem velho em um homem novo. Porque a coisa não é fácil. Eu vou ficando por aí. Muito obrigado. Obrigado, senhor, seu Lima. Realmente, né? É entender que aqueles que se esforçam, né, na vivência dos ensinos de Jesus, eles não temem ao mal, porque confiam no Pai, confiam nos ensinos de Jesus. Gratidão, seu Lima. Se não me engano, acho que o Jobert queria falar. É uma coisa rápida. Eu tive a oportunidade de fazer a página sexta-feira, no nosso estudo, e eu escolhi, ou caíram para mim, do livro Pão Nosso, a lição 104. Eu só vou ler o trecho do Evangelho. O título da página é Direito Sagrado. Então, ela fala assim: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses 1:29. Então, o Emmanuel, como sempre, começa a discorrer sobre o nosso direito sagrado. Isso transcende todo e qualquer entendimento que o mundo ainda prega como se fosse uma obrigação, um sacrifício. É sacrificante e é doloroso para nós que não ouvimos a palavra lá no primeiro, desde, como eu digo, nós, a humanidade, né? Desde o primeiro, da primeira mensagem, da primeira revelação de Moisés e depois os profetas. Então, assim, para a gente, é muito difícil evoluir, é um sacrifício. Mas a proposta do Cristo é uma libertação desse mundo que a gente está por necessidade e por sintonia e por nossa própria, vamos chamar de queda, né? Somos o anjo caído, que perdeu o paraíso na simbologia, naquela simbologia do Antigo Testamento.
Então, era só isso, que longe de ser uma obrigação, ou longe de ser um sacrifício, é um direito sagrado. Nós temos o DNA do Pai. Então, a gente ainda está num processo de achar que é sacrifício, achar que é alguma coisa assim muito difícil, quando é um direito que a gente tem é uma herança que o Pai já nos deu para nós nos apossarmos e seguirmos em frente, né? É isso. Obrigado. Legal, Jobert. É o tomar posse mesmo, né? E é interessante porque às vezes você escuta, né? Em vários momentos a gente ouve, vou deixar para a próxima encarnação. Vai deixar para a próxima o quê? Se antes de você chegar aqui, você já assumiu esse compromisso. Então, assim, tome a sua cruz, né? Carregue, e você vai cada vez mais descobrir a sua potencialidade para próximas, você está ainda mais forte, mais fortalecido. Se estamos aqui, é porque alguém confiou e muito nas nossas potencialidades. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? É um capítulo cheio de oportunidades aí, gente. Quem mais Mônica, queria falar? Pode Mônica, falar, seu eu vou aproveitar para fazer um singelo comentário. Observemos a mensagem de abertura. Como sofres? Veja bem. Mas se sofres, se padeces como cristão, não se envergonhe. Veja bem. Antes, glorifique a Deus. Diante dessas dificuldades, se não se envergonhar. Se você está sofrendo, é você achar justo pelo que você está passando. Ninguém, digamos assim, sofre de graça. Ninguém sofre pela injustiça. Porque se houvesse injustiça e sofrimento, o que é que está escrito no Evangelho? Toda vicissitude, veja bem, tem uma origem. Se Deus é justo, justa é essa origem. Se você se sofre, o que é que nós temos que fazer? Vamos buscar uma resignação ou buscar com alguém um lenitivo para que nós venhamos saber o porquê dos nossos sofrimentos, das nossas desditas, das dificuldades em que estamos mergulhados, mas não é assim. A gente começa, como diz o texto, a culpar a divindade. A culpa é de Deus por isso. Porque não tem o entendimento. Jesus já dizia, a letra mata em detrimento do espírito da letra que vivifica. Você tem que ler por trás da letra. Era só isso que eu queria fazer a respeito da mensagem de abertura. Tem muita coisa aí. Bem lembrado, seu Lima. E aí, muitas das vezes, a gente já até, como a gente falou ainda agora, assumiu o compromisso, chega aqui e quer rasgar o contrato, né? É isso aí. E essa conta não vai fechar. Ela tem que ser justa. Muito bom, seu Lima. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Algum trecho ou alguma lembrança para poder agregar ao nosso estudo? Hoje a gente está com uma dinâmica nova, depois no final eu vou estar falando um pouquinho mais, que o Sandro pediu para estar conversando. A gente vai buscar manter o horário. Então, se mais alguém quiser comentar, senão a gente passa para o Beto. Mais uma vez, Mônica. Mônica, a gente vê o seguinte, na maioria das vezes, quando nós estamos sofrendo alguma desdita, o que acontece? Quer que todo mundo sofra também. Isso acontece dentro dos próprios lares.
aquele que está com uma indisposição física, ele não se aquieta na sua posição, ele quer que todo mundo também contagie todo mundo. É assim o que acontece com a gente. Se eu estou numa coisa difícil, eu quero que todo mundo fique também. É a mesma coisa, né? Ele não se comporta como um verdadeiro cristão. Se sofre, não te envergonhe, procura saber o porquê daquilo e não querer que todo mundo sofra porque você está sofrendo, você está com uma dor de cabeça, está passando mal, está sem um financeiro, entendeu? Vai dizer que a culpa é de todo mundo. Não, faz uma higiene mental, busca a Mônica e vê o que é que está acontecendo. Só eu não, tá cheio de psicólogo aí. É por aí. Se eu não consigo sozinha, eu preciso ter a humildade de procurar ajuda. Faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Muito bom, seu Lima. Alguém mais? Então, Beto Correia, por gentileza, suas considerações. O Beto fica igual aquele pessoal que fica lá de cima, observando. Aí ele vai pegando um pouco de lá, um pouco de cá. Você só fica vendo a canetinha dele para lá, o lápis dele, lápis. Né? Porque eu no presencial, eu era a pessoa que segurava o lápis. Aí ele fica lá, com lápis para lá, lápis para cá, e aí ele vem com aquele conteúdo todo. Por favor, Eu sou um aproveitador. Eu sou um aproveitador, né? Lógico. Pegando aí as ideias, as reflexões alheias, né? E apenas um repetidor dessas reflexões, né? Muito bem colocadas, inicialmente aí pela Cida, né? E depois pelo Joubert e o Lima, que falam desse momento do Cristo, né? Que é esse item final que está nesse capítulo proposto por Kardec, né? Que é a questão da candeia embaixo do alqueire. Não é isso? Não ponhais a candeia. Eu gosto sempre de me reportar às origens para vir de lá, né? Em que Jesus diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Nós já vimos, né? A candeia é aquela lamparinazinha que antigamente deixava os nossos narizes cheios de fumaça, né? E o alqueire, aí, ao contrário, põe-na sobre o candeeiro a fim de que ilumine todos que estão na sala, na casa, né? No ambiente. Então, de que realmente as luzes não devem ser escondidas, colocadas embaixo dos móveis, né? Mas acima, no intuito de que as luzes possam realmente trazer benefícios, iluminar todos que estão na casa de Deus, como ele queria se referir, né? E Jesus, em mais assertiva, e Kardec de forma muito por Lucas, no capítulo 6, e depois a outra, que também é assinalada por Lucas, no capítulo 9. A gente vê que a primeira, né, Lucas assinala antes da outra, uma no capítulo 6, a primeira, onde ele promete, né, a alegria quando forem Beto. Oi, tá me ouvindo? Sua internet está oscilando. Eu estou ouvindo vocês. Mas sua internet está oscilando. Você tem como desligar sua câmera? 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 Você tem
Que aí, pelo menos, o Como? som, a sua imagem. Puxa vida, eu estou me achando tão bonitinho. Peraí. É só para você falar aí, para ele não interromper. E agora? Tá lindo com a foto de Joana. Está Mas ouvindo tudo bem. melhor? Está uma imagem Estamos ouvindo fixa. melhor. Está uma imagem fixa Botei de a Joana imagem da Angélica. minha filha para me substituírem. Né? Aí vocês têm uma imagem menos grotesca, né? Mas estão me ouvindo. Tá, Está dando vamos lá. para ouvir bem todo mundo? Agora Né? melhorou um pouco. Então, deixa eu ver se eu volto aqui o que eu estava pensando. Então, eu estava falando de que Jesus, né? Ele propõe realmente, ele encoraja a todos aqueles que o estavam seguindo. Vocês, né, se forem agredirem, quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem mal, injuriosamente, não é? Por causa de mim, se rejubilai, né? Porque nesse dia procurem ficar, né? Amanhã, quando no reino dos céus. Então, Jesus sempre apontava em suas pregações para todas as criaturas essa felicidade para o futuro. E ele dizia lá para os seus seguidores, para os seus discípulos, né? Todos aqueles que realmente tiverem a coragem de me ajudar nessa grande missão. E a missão de Jesus era simplesmente ensinar ao homem os caminhos, né, que o levariam efetivamente a conquistar o reino dos céus, que era a felicidade, que ele mesmo dizia: o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino dos céus é um estado de felicidade que está dentro de cada um de vós, né? Então, é muito importante que a gente entenda, e Jesus aqui se refere, de que faziam isso, né? Também com todos aqueles que ele já tinha mandado. Jesus é o grande governador do planeta Terra, muito antes dele vir, né? Jesus trabalhou a própria formação, a própria estrutura física da Terra, como nos afirma lá o nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né? E temos outros livros interessantes, do José Carlos Leal, lá no grupo tem, chamado O Projeto Divino, que faz uma abordagem fantástica. Então, ele mandava os profetas desde todo sempre, com essa missão que ele viria cumprir depois, e que ele veio cumprir. Então, ele estimulava a todos aqueles que quisessem efetivamente renunciar aos objetivos da vida material, as alegrias, os gozos materiais, né, em favor da implantação do reino de Deus, da implantação de um mundo mais feliz. Foi isso que Jesus veio fazer, nos ensinar que, efetivamente, o amor é a grande meta a ser alcançada, de que todas as criaturas que alcançassem, não é? Essa meta que era que ele propunha, né? E quando ele disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, ir nas pegadas de Jesus, na realidade, é vivenciar o amor. Não é seguir essa ou aquela religião, não é ter esse ou aquele, essa indumentária, não é repetir este ou aquele dogma ou rito
de qualquer religião propõe. Ir nas pegadas de Jesus, na realidade, é vivenciar o amor e ser capaz, consequentemente, de ter capacidade de renunciar muitas vezes às vantagens materiais, né, em favor dessa missão divina de colaborar na construção de um novo tempo, de um tempo de amor. Então, era isso que Lucas se referia aqui no capítulo 6, e depois no capítulo 10, quando ele chama para perto de si o povo e os discípulos e diz, né, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que você quiser salvar, a si mesmo perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. O que ele quis dizer com isso, né? Que todos aqueles que quiserem realmente preservar as coisas, os interesses materiais, né, acima das propostas de Jesus, né, todos aqueles que quiserem optar pela vida material, certamente não vão, né? Porque não vão conseguir se salvar no sentido de salvar, minha gente, não quer dizer que, como muita gente considera, que se você não for da minha religião, se não fizer isso, aquilo não será salvo. Salvo no sentido de ser feliz espiritualmente, como ele coloca, né? Aquele que quiser preservar isso, perder-se-á, porque e no final ele coloca com um efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, quer dizer, perder aquilo que é a de maior importância, que é a sua felicidade. Muitas vezes ganha o mundo todo, ganha todo o poder, né? Ganha toda a aparência, ganha todas as coisas, ganha tudo quanto é material, se realmente goza todos esses processos, mas perde a paz, é infeliz, né? Perde a paz aqui e perde a paz quando desencarna, porque fatalmente vai estar em regiões infelizes, em regiões atormentadas, porque vai estar atormentado. Essa é a realidade. Porque você não pode servir a dois senhores. Uma estrada vai te levar à paz, à felicidade, ao bem, a comunhão plena com as leis de Deus, como ele dizia, eu e meu Pai somos um, né? Então, o bem, o amor que ele pregava, né? E que foi tudo aquilo que ele ensinou para os seus discípulos, ele não mandou discípulo nenhum formar igreja, não. Ele mandou, vai, né? Acolhei aqueles que sofrem, né? Pregai pelo exemplo o nosso evangelho, que é, na realidade, a vivência no amor, né? Então, todos esses, efetivamente, que optarem por essa missão, né, de seguirem Jesus, certamente vão ter dificuldades. E aí ele disse, olha, se quiser vir após mim, se quiser efetivamente, né, trabalhar comigo nesta missão de construir um mundo mais feliz, se prepare e tome a cruz, porque todos nós temos as nossas cruzes, né? Quais são as nossas cruzes, minha gente? Ele sabia que ele estava lidando com criaturas que traziam as suas dificuldades do passado, que traziam as suas imperfeições ainda, né? Que é o orgulho, é o egoísmo. Tome a sua cruz.
E à medida que a gente vai seguindo Jesus com a nossa cruz nas costas, arrastando a nossa cruz, ela vai se desgastando, né? Ela vai se tornando menor, cada vez menor, cada vez menor, porque ela vai se desgastando no caminho. Nós não abandonamos, ninguém consegue abandonar as suas cruzes, né? E vamos nos defrontar com as dificuldades que são muito naturais num mundo de expiação e provas. Todo aquele que opta pela construção do bem, né? Eu estava pensando, acho que foi o Lima que falou ainda agora, imagine vocês hoje um governante, né? Numa posição efetiva de destaque num processo de governança, vamos colocar no nosso Brasil, né? Pregando o amor. Olha, vocês do Congresso, né? Vocês do STF, vocês de todas as posições, vocês têm, para que a gente possa cumprir com a nossa missão, né? Nós temos que fazer leis justas, leis que atendam efetivamente ao nosso povo sofredor, né? Leis que possam realmente tornar felizes as criaturas. E o melhor caminho é realmente o amor, não é isso? Então, a gente imagina a reação daqueles outros. As criaturas pregando como Jesus de que você deve ter amor por aqueles que se tornam seus inimigos, por aqueles que se tornam seus adversários. Naturalmente, o nível da humanidade ainda não é capaz de compreender isso, como não compreenderam. E disseram a ele que ele queria mudar as leis, né? Ele disse: eu não vim mudar as leis, eu vim dar-lhes cumprimento. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho. Então, gente, é a proposta de Jesus, né? Que realmente aquele que quiser ir com ele, né? Que quiser pregar o seu Evangelho, que quiser, precisa efetivamente ter coragem de suportar as dificuldades que naturalmente vai enfrentar. As dificuldades interiores, que são a nossa coragem de renunciar, muitas vezes, aos nossos objetivos imediatos, que né, abrirmos mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nos desprendermos das coisas materiais. E isso é uma coragem, porque a mudança, né, a transformação, ela nos desafia, né? Mudar dói, mudar dói, né? E a coragem, muitas vezes, de nos colocarmos, né, nessa busca do bem, nessa busca do que é certo, do que é justo, do que é honesto, nos colocarmos diante de uma humanidade de irmãos que ainda não conseguem ter essa compreensão de Jesus, né? E aí, aquele que realmente tiver coragem, como nós tivemos exemplos aí do nosso Chico, né? Do nosso Francisco de Assis, da nossa Madre Teresa de Calcutá, da nossa irmã Dulce, muitas vezes, que renunciaram à própria vida pessoal em favor do bem, em favor do outro, em favor do amor. Eram almas que cuja exteriorização da fala, das atitudes, eram só realmente irradiação do amor, né? Eram almas que nunca mergulharam aí em processos de contendas, em processos de crítica
aos governantes, como Jesus nunca fez. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mesmo que a gente tenha uma compreensão de tudo aquilo que é certo, de tudo aquilo que é errado, né? Mas manter a nossa paz. Essa paz, realmente, ela vem, ela é derivada dessa busca da vivência de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós realmente, né, devemos continuar fazendo a nossa parte no que se refere a seguir Jesus. E nos momentos de dúvida, né, aqueles que quiserem me seguir, tomem a sua cruz. Nos momentos de dúvida, a gente parar e perguntar o que é que Jesus faria. Se a gente quer seguir ele, o que é que Jesus faria com essa notícia, por exemplo, que me mandaram, esse zap que me mandaram, estimulando a isso ou aquilo. Qual é a atitude que Jesus faria? E a gente pensar e fazer a mesma coisa, né? Então, as nossas cruzes são as renúncias íntimas e estarmos preparados para as agressões que possivelmente receberemos, né, diante daqueles que ainda não compreendem efetivamente de que a grande meta, né, o grande sentido da vida é aquele proposto por Jesus, é nos amarmos uns aos outros, sermos capazes de orar por aqueles que erram, né? Não somente pelos que nos ofendem e caluniam, mas também os que ofendem e caluniam os outros. Nós vemos isso aí todo dia, principalmente nos meios governamentais, né? Pelos que sejamos capazes de orar por eles, de amar, de não perder a nossa paz, de não perder a nossa sintonia, a nossa serenidade. Porque se a gente se encher de ódio em função dessa ou daquela situação, seja nas nossas situações particulares, ou seja na apreciação do mundo, né? Se nós nos enchermos de ódio por esse ou aquela direção, por esse ou aquele partido de esquerda, de direita, de cima, de baixo, a gente já não consegue compreender mais. Se nos deixarmos envolver pelos processos do ódio, nós não estamos seguindo Jesus. Essa é a realidade. Nós não estamos caminhando com ele. Nós não estamos tomando a nossa cruz de renúncia. Compreender os erros, isso nós devemos compreender e fazer as nossas opções. Agora, nos encharcarmos de vibrações negativas vai fazer efetivamente com que a gente perca essa oportunidade, como ele diz aqui, né? Rejubilai nesse dia, ficar em transporte de alegria. Como você vai se rejubilar, ficar em paz, sentir essa alegria abençoada da paz, se você está com ódio, se você está com raiva, porque esse ou aquele irmão pensa diferente de você no que se refere aos momentos políticos, no que se refere, então, a essas criaturas, mesmo a gente fazendo a nossa parte, né, de fazermos aquilo que é certo, ela nos cabe exatamente, né? Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, né? Olha vocês que momentos difíceis, né, nós passamos nesse momento atual, né, em que nós temos que perguntar: estamos seguindo ao Cristo ou estamos realmente somente repetindo aquilo que ele falou? Então, é buscar essa alegria, a alegria do amor àquele que não conhece o amor.
A alegria do amor é aquele que ainda, né, é capaz de agredir o seu irmão, é aquele que está doente, que está infeliz, que está maquinando coisas ruins. São essas almas que precisam, efetivamente, das energias elevadas, né? E que nós podemos colaborar com Jesus, fazendo essas irradiações na Terra. E, para isso, meus irmãos, muitas vezes a gente tem que tomar a nossa cruz e dar sequência à nossa vida, né? Não são só nas situações de ordem familiares, que às vezes requerem essa renúncia, né? Onde você muitas vezes se fez para orar, para buscar se equilibrar, mas em todas as situações. Muitas vezes a gente se deixa vencer pelos processos da indignação negativa, porque tem a indignação positiva, né? Assim como tem a tristeza santa, que é aquela que nos envolve porque nós ainda não conseguimos ser melhores, né? Mas a indignação da raiva, essa efetivamente nos afasta de Jesus. Então, é tomarmos a nossa cruz em todos os sentidos, né? E buscarmos irradiar, sermos focos irradiadores, elementos irradiadores dessas bênçãos que vêm do mais alto, principalmente direcionando para as pessoas mais necessitadas. Então, precisamos refletir bastante para ver qual é a nossa atuação diante do mundo em que vivemos, né? E se nós já estamos aceitando o convite de Jesus, ir com ele, né? Tomarmos as nossas cruzes da renúncia, das dificuldades, da superação das nossas imperfeições, né? E seguirmos adiante com ele, irradiando o bem e a paz onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe. Beto. E é interessante porque no finalzinho Kardec ele acrescenta, né, em cima dessa tua frase, que é tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir, e ele acrescenta, isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Perfeito. Então, hoje a gente está aí trabalhando ainda mais esse conceito da nossa vivência evangélica, né? Nossa vivência cristã. É o realmente trabalhar a nossa fé, construir, como até Cida colocou, né? Estejamos inteiros no compromisso que assumimos. Se estamos aqui no Evangelho, temos o nosso processo de evangelizar, né? Receber essa evangelização, mas também de trabalhar e contribuir no nosso proveito e no proveito daqueles que estão em nossa volta, né? Muito bom. Realmente isso fortalece ainda mais o nosso dia e a nossa semana já começa diferente. Ficar sem o domingo aqui dá uma certa saudadezinha e fica estranha a semana. Eu confesso que para mim fica diferente. E estar aqui fortalece a nossa semana, a gente realmente sai daqui abastecidos, né? Bom, antes da gente passar para a nossa prece final, eu só quero fazer algumas colocações rapidinho, porque na semana passada a gente fez já a escolha, né, de quem ia fazer a página inicial. Aposto que ela deve estar pensando ali, mas não esqueceram de mim? Não, aí eu anotei aqui. E quem vai fazer as nossas primeiras palavras? Então, nós temos aqui a leitura de Indaiá. Perfeito. E a Márcia, primeiras palavras, depois o Sandro conversa com ela lá no privado, tá? Para confirmar. O tema vai ser o capítulo 25, Buscai e Achareis. Aqui, Jesus já nos convida à atitude, né? Ele não fala, tá tudo ali para você, não. Busca, que você vai achar.
Então, se ele está convidando a gente para ter atitude, ó, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele está fazendo esse convite, ele finaliza o capítulo 24 do Não Ponhais a Candeia debaixo do alqueire, falando, né, nos convidando à vivência evangélica para poder trabalhar justamente esse propósito, que é pratique. Se você não tiver atitude evangélica, as coisas também não vão acontecer. E aí a gente vai ter a leitura, Beto, vai ser do 1 ao 5? 1 a 5. 1 ao 5, tá, Indaiá? Então, nós vamos ter a leitura aí do 1 ao 5, semana que vem, que é dia 22, tá? 22/8. Bom, a gente vai fazer a prece e logo depois tem o aviso final. E, na verdade, o aviso final hoje está diferente, porque a gente vai falar justamente da temática que nós vamos adotar a partir de setembro aqui para o Evangelho. Então, a gente gostaria de pedir que todos fiquem. Beto vai fazer aí a nossa prece de encerramento e depois a gente faz o nosso aviso final. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, buscar essa conexão com o Cristo. Procuremos visualizar o nosso amigo Jesus de braços abertos, com um sorriso nos lábios, com o seu olhar profundo, convidando-nos a segui-lo. Venham, meus filhos. Tenham coragem. Tomem suas cruzes. Todas as dores e dificuldades da vida material passarão, mas as alegrias do céu, conquistadas pelo sentimento de bondade e de justiça, são pequenos tijolos de luz que jamais deixarão de existir na construção espiritual, na construção do ser de luz que cada um de nós está buscando construir em nós mesmos. Assim, Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos porque hoje já compreendemos o teu evangelho. Porque hoje, Senhor, já não te agredimos mais. Porque já transpusemos, Senhor, as penumbras de sombras e já estamos realmente no limiar de um novo tempo, um tempo onde já queremos a paz, onde já queremos, Senhor, vivenciar o amor, onde já queremos ser capazes de perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam. Por isso, Senhor, te agradecemos, porque hoje compreendemos efetivamente de que a nossa grande meta para atingirmos ao sentido da vida é buscar vivenciar o amor, Senhor, sem reservas. O amor incondicional a tudo e a todos, inclusive àqueles, Senhor, que se encontram hoje no campo do erro, da promiscuidade, no campo, Senhor, da corrupção, Senhor.
por aqueles infelizes que tu apontastes prisioneiro e ferido no alto da cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando desviam os recursos da vacina, da educação, da saúde para a humanidade, quando desviam, Senhor, os recursos para fomentar as guerras, eles não sabem o que fazem, Senhor, porque são almas doentes e atormentadas, investidas muitas vezes nos mais altos cargos públicos, para amanhã estarem, Senhor, prisioneiros de si mesmos, nas furnas escuras, Senhor, das regiões infelizes, atiradas pelas próprias consciências. Assim, ensina-nos a amá-los, Senhor, e a mandar para eles as melhores energias para que despertem. Para os que se encontram no tráfico, na violência, são esses, Senhor. Dá-nos, sim, Jesus, a coragem de levar um cobertor para aquele que tirita de frio, um prato de comida, Senhor, uma bolsa de alimento. Dá-nos, Senhor, essa pequena coragem, mas dá-nos, acima de tudo, a grande coragem, Senhor, de sermos capazes de amar aos que ainda se colocam na condição de instrumentos da infelicidade. Enche o nosso coração de amor, Senhor. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz. E em todos os momentos difíceis da nossa vida, perguntarmos o que o meu Senhor faria, o que Jesus faria em meu lugar, e tentarmos fazer o mesmo. Assim, Jesus, sê conosco. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, bem como te rogamos tuas bênçãos para aqueles que não nos amam, Senhor. E guarda-nos a todos sob a tua proteção, hoje seja. Graças a Deus. É isso. Agora sim, estamos abastecidos para a semana, né? Bom, gente, eu só vou passar só uma orientação que o Sandro pediu. A gente acaba perde muita dinâmica, até foi uma sugestão que a gente recebeu, a gente é grato por isso, mas a gente tem uma dinâmica que acaba ficando demorada no final, para ver quem pode contribuir com as primeiras palavras e as explanações, né? Explicações aí sobre o que entendeu do capítulo. Então, lembrando só uma coisa, por exemplo, uma casa espírita ou qualquer templo religioso, para que ele consiga, né, dar continuidade, é necessário de pessoas. E os desencarnados contribuem, mas é necessário os encarnados. E é muito importante para o nosso estudo do Evangelho que a gente também possa, né, contribuir com de alguma forma, para que a gente tenha essa sustentação, a gente consiga fazer novas reflexões. Então, a participação de cada um vai ajudar para que não fique pesado para um ou para outro, e a gente possa ter a contribuição de todos, ou seja, trabalhar, vivenciar e assumir realmente a possibilidade da gente ter esse suporte. Então, o que a gente quer pedir é que vocês levem para casa hoje como reflexão, e na semana que vem o Sandro vai fazer esse questionamento. Mas quem gostaria e poderia ser voluntário numa escala que a gente quer fazer para tanto a leitura da página quanto a explicação do Evangelho, porque isso facilitaria, faria com que a gente tivesse uma escala,
Ah, mas a escala é fixa, e se eu não puder naquele domingo, tá? A gente troca com outro colega, mas isso ia facilitar a dinâmica do nosso estudo e a gente pode, dessa forma, ter a contribuição de todo mundo aqui. Então, pensem com carinho, tá? Sobre essa possibilidade. Eu vou usar uma frase que uma vez me falaram, e até foi Beto, mas o Beto de outro centro espírita, que a minha vida é cheia de Beto. Quando eu fui fazer a avaliação, nossa, do centro espírita só tinha Beto. E aí, graças a Deus, né? Tá dando certo. E aí, ele me falou uma coisa que eu gosto e eu carrego muito isso. Quando o convite chega, é porque o trabalhador está pronto. Então, aqui está o convite. E aí cabe a cada um de nós fazer essa reflexão dentro de si mesmo e poder dar a sua parcela de contribuição. Eu garanto que isso vai trazer muito mais benefícios a si próprio do que muito mais às outras pessoas. A gente ganha muito mais, tá? Então, pensem com carinho. Semana que vem o Sandro vai perguntar quem gostaria de ser voluntário e aí depois ele fala no privado para ver a disponibilidade, a forma como cada um poderia ajudar, tá bom? Beto, tem mais alguma coisa que você lembre, que queira falar? Agradecer ao pessoal. É só dizer, né? Dizer aos companheiros, né, que nós estamos pouco a pouco reabrindo a casa, né, com todos os cuidados, respeitando naturalmente o momento de cada um, com todos os cuidados. Né, a livraria já está funcionando, que vamos lá fazer uma visita, né? Ontem mesmo nós tivemos lá um plantão, fizemos o plantão da livraria, e é muito bom, às vezes chega um companheiro, uma companheira, a gente conversa, faz uma oração, né? Porque já estamos buscando, pouco a pouco, abrir realmente a casa. E assim a gente vai, né? Está se preparando para um novo momento. A gente está pretendendo, estudando, já estamos com uma reunião de apoio, apoio espiritual lá, aos benfeitores que nos têm pedido. A gente está mais ou menos com um grupo de 10 pessoas já fazendo o trabalho de irradiação. Mas o privado, trabalho... né, Beto? Oi? Ainda um trabalho privado, né? Fechado. É presencial, mas é para um grupo de médiuns que estão sendo preparados por solicitação dos benfeitores espirituais para um atendimento imediato. Não é que a irradiação não seja feita para os desencarnados, não, é feita, mas é um atendimento imediato aos nossos irmãos desencarnados que estão sendo levados para as instalações espirituais da casa, para serem socorridos e amparados, porque tem muitos irmãos necessitados. E ali a gente, então, fornece o fluido vital, tão importante, né? É um grupo e a gente pretende futuramente abrir outros grupos à medida que, como você disse, os voluntários forem preparados e efetivamente forem aparecendo, que quiserem realmente arregaçar as mangas e fazer o trabalho lá com a gente, né? E a gente pretende, num futuro próximo, pelo menos, estamos em conversação, para abrir uma grande roda de estudo, onde teria como base o estudo do Evangelho, mas que, em parte, substituiria, por enquanto, a palestra, né? Mas uma grande roda com todos os cuidados. A gente sai para ir para supermercado, a gente sai para ir para farmácia, a gente sai para ir para tudo quanto é lugar. E se a gente estiver num local com a máscara, com a higienização necessária, com os cuidados necessários, tem que ser um local aberto, que tenha determinadas, né? E assim a gente pretende fazer um rodão
do estudo doutrinário, né, com base no Evangelho, mas com todas né, o livro dos Espíritos, com todas, estudando todos os postulados espíritas, né? A gente está pretendendo, e aqueles que forem se sentindo mais preparados, que queiram colaborar e que queiram participar, serão chamados no momento conveniente. Tá bom? Qualquer dúvida, podem nos perguntar, pode marcar com a gente lá na livraria. A livraria tem estado aberta quase todo dia, aí a gente aproveita, vai lá para conversar com os amigos que já querem conversar. A gente está preparando, inclusive, esse momento para fazer o atendimento fraterno. Nós estamos conversando com as pessoas que estão necessitadas, muitas já recebendo o apoio, né, dessa instituição abençoada que está com convênio lá com o nosso Francisco de Assis, já ia dizer o Sebrae, né? Fala aí você, É o Jeff? A Abrap, né? Ah, Abrap. A Abrap, né? Que de ontem já teve. Então, estamos preparando para dinamizar a casa efetivamente. E aí vai entrar, eu estou lembrando aqui, o Chiquinho está me falando aqui. Lembra do coral, né? Falando sobre a importância da música para ajudar principalmente esses irmãos que estão sendo recebidos na casa, porque a música ela produz ondas vibracionais que vão ajudar bastante no equilíbrio dessas almas, né? No mais, um excelente domingo para vocês, um beijo carinhoso em cada um, né? Caso alguém queira conversar sobre alguma coisa que de repente a gente pode discutir sobre alguma situação, podem procurar o meu privado aí um amigo do Jefa, né? E podem me contactar direto, tá bom, gente? Um beijo, é muito bom estar com vocês, né? Recebemos esses dias a Edmeia lá na livraria, que já fez o seu plantão lá junto com o Evaldo, e foi muita alegria. Gostei muito de te conhecer, seu Bel. Tá bom, meu amor. Você tem um sorriso muito lindo. Eu também. Obrigada pela sua amizade. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão pela presença. Bom dia a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Beijos, fiquem com Deus. Um bom domingo. Tchau, Jaiá. Beijos a todos. Beijos, queridos. Fiquem com Deus. Cecília linda. Beijo. Tchau, Dag. Tchau, amores. Tchau, Beto. Tchau, Evaldo. Beijo. Tchau, Cecília. Beijo, minha filha. Eu te amo. Bom domingo a todos. Tchau, Dag. Fica com Deus. Tchau. Você também. Fica na paz. Tchau, Rosângela. Tchau, ficam com Deus. Você também, minha filha.